7 mestrados na região do Nordeste, com inscrições abertas ainda nesses meses de agosto e setembro de 2024. Essa é uma série do Mestrado em Pauta e hoje a gente vai analisar o edital do mestrado em Educação da Universidade Federal da Paraíba. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou a professora Carolyn e ajudo as pessoas a entrar no mestrado sem surtar. Então já aproveita e se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo para que ele possa ser entregue para mais pessoas. E sem contar, né, que caso você não saiba, para que eu possa melhorar o formato de entrega dos meus vídeos, eu preciso ter uma quantidade de seguidores. É uma política aqui do YouTube e assim você também vai estar contribuindo para que o meu conteúdo chegue de uma forma melhor no futuro. Então eu já espero esse seu retorno aqui rápido. Vamos lá? Esse mestrado, ele está com as inscrições por encerrar, mas eu acredito que eu ainda consigo ajudar alguém a prestar atenção naquele momento chave que eu já contei aqui para vocês antes em outros vídeos, que é o momento da inscrição, que ele é a chave para que você consiga pelo menos ter ali a sua aprovação inicial na primeira etapa, que é a homologação, deferimento das inscrições que serão aceitas para o programa. E por mais que possa parecer um absurdo, mas muita gente continua caindo nessa etapa por relegar, né, aquilo que é básico. E aí vocês vão entender um pouco ao longo desse vídeo. Então vamos lá. Como funciona essa análise de edital? Aqui eu abro junto com vocês e faço essa análise primária de acordo com a minha experiência, tá? Então, é muito o meu ponto de vista particular, inicialmente no primeiro contato aqui junto com vocês nesse edital. Já vou pegar aqui o meu marcador para a gente ir marcando aquelas coisas mais importantes. Então, inicialmente a gente tem aqui, né, que é um mestrado na área de educação, lá da Federal da Paraíba, que está com as inscrições aqui por se encerrar. Hoje eu estou gravando esse vídeo, é dia 27 de agosto. Vou tentar lançar ele ainda hoje, talvez aí para conseguir ajudar alguém, né? No mais tardar amanhã, dia 28. Vai ser realizada através do SIGA, né, que as universidades federais sempre utilizam esse meio para realizar as inscrições, grande parte da maioria, tipo ali 99%. Então, uma forma de, inclusive, você acompanhar, eu faço isso do lado de cá para captar, né, as seleções com inscrições abertas, é acessar o portal Siga. Então, você pode facilmente digitar no Google, tá? Siga, por exemplo, o FPB Mestrado. Siga e lá dentro tem a opção de você ver quais são os mestrados que estão abertos. Às vezes você consegue ver os que passaram, consegue ter acesso, inclusive, ao edital anterior através do SIGA. É uma estratégia que você pode utilizar aí nas próximas tentativas de processos de seleção que você pode, né, estar tentando. Então, para efetuar sua inscrição nesse mestrado, o que é que ele está exigindo aqui? Arquivos, né? São 3 arquivos em PDF, um com a cópia. Aí vamos lá. Primeiro detalhe, atente-se aqui, porque aqui você cai. Vocês costumam cair aqui. Diploma, frente e verso e histórico escolar. Atente-se a enviar todas as páginas do histórico escolar. Já vi edital, alunos caindo, porque manda somente aquela parte da capa, onde tem a assinatura, né, do diploma, e esquecem de enviar a cópia do verso do diploma, que consta lá, por exemplo, as disciplinas. Algumas instituições inserem também o seu TCC, então é importante enviar todas as folhas do diploma e todas as folhas do histórico escolar. O que é que acontece?
O histórico escolar, muitas vezes você vê lá que está com uma página a mais, que tem só lá os créditos finais, a carga horária e acabam não enviando. Então tem que enviar todas as páginas, por mais que as informações se repitam e pareçam que são iguais, mas tem que mandar as páginas completas do histórico escolar. Então, esse seria o primeiro arquivo. O segundo arquivo já trago aqui, né, para você que não conhece ainda a forma de fazer essa compilação desses documentos de forma rápida e segura, para quem consegue manusear. É muito intuitivo, tá? É o I Love PDF. Basta você digitar aí no Google que ele vai te direcionar para usar esse site e lá você consegue facilmente juntar o escaneamento que você fez desses documentos. Caso seja imagem, você consegue juntar imagens e transformar em PDF, ou caso na hora do scanner, né, ele libera em formato PDF, você também consegue juntar em formato PDF de forma muito segura e assertiva. Ok? Então, se atente a isso. O arquivo número 2 que ele vai solicitar aqui é nada mais, nada menos do que o seu projeto de pesquisa que ele traz aqui, de acordo com o anexo 6 e 7. Então, se atente aos detalhes dos anexos. A gente vai chegar lá e a gente vai explicar melhor, mas cada coisa no seu tempo. Arquivo único com toda a documentação solicitada no item 2 deste edital. Vamos pular aqui, identificar que item 2 são documentação exigida, item 2. Inscrição, então são os demais documentos, tá? Inclusive aqui acredito que seja entre até as comprovações do currículo Lattes. Ok. Ele pede meio que repetido, mas você tem que fazer isso, tá? O que ele está pedindo aqui. Então, é meio que repetido, por exemplo, projeto, essa documentação do item 2 tem projeto de pesquisa, mas você vai mandar duas vezes, tá? Porque provavelmente esse arquivo B ele vai mandar para a banca de avaliação, que vai avaliar o seu projeto e vai te atribuir uma nota, e ele vai, né, aqui salvaguardar essa documentação, por exemplo, para deferir sua inscrição, por aí vai. Na ausência de algum documento acima, quitação da guia de recolhimento da União, quando não isento ou na troca de nível de inscrição, língua ou nome, o candidato terá sua inscrição indeferida, né? O que é que acontece? Eu vou explicar aqui, vou aguardar aqui um tempinho para a gente explicar lá quando chegarmos no item 2. Não se responsabiliza pelo não recebimento da solicitação de inscrição via internet. Então, eu sempre recomendo, faz a inscrição um dia antes, que é para você não passar pela aqueles perrengues técnicos, que é, por exemplo, o sistema congestionou, minha rede de internet caiu, faltou energia elétrica, e a gente sabe que quando falta energia elétrica, não segura nem o nosso 354G, tá? Então, de fato você se precaver e fazer sua inscrição com antecedência. Quem é aluno da professora Carolyn, que está aqui se preparando comigo, já sabe, já consegue fazer essa inscrição com antecedência, porque está se antecipando quanto a isso. Recomenda-se ao candidato imprimir o comprovante de inscrição gerado ao final ou fazer prints da tela. Quando ele fala fazer prints da tela, então já trago aqui com cautela. Recentemente, essa semana, uma das meninas, uma das senhoras que estão comigo, fazendo esse processo de preparação para mestrado, disse que ia fazer a inscrição pelo celular. E eu, peraí, não é assim, não pode. Não façam a inscrição pelo celular. Já tive aluno que perdeu seleção porque foi fazer a inscrição pelo celular e lá naquela hora que você vai selecionar os documentos, ela acabou selecionando os documentos errados. Era uma aluna estrela, né?
que de fato tinha muito potencial, mas que perdeu a inscrição por anexar as documentações erradas, na verdade, os arquivos errados. Então, ela teve a inscrição indeferida nesse processo. Então, faz a inscrição pelo computador, faz a inscrição pelo tablet, se é o seu computador aí do seu lado. Então, utiliza um desses mecanismos. Período do processo seletivo vai até, nossa, como é longo, vai até março de 2025, janeiro, fevereiro, março de 2025. Então vamos lá. Documentação que você vai juntar tudo em um arquivo único. Eu recomendo, por exemplo, requerimento da inscrição. Aqui é o item A. Eu recomendo você colocar assim: A, renomear esses documentos e colocar assim: A, requerimento de inscrição. E aqui ele pede, né, devidamente preenchido, assinado, datado e contendo uma fotografia 3x4 recente. Caso você não conheça, né, você pode fazer sua fotografia 3x4 com seu aparelho celular, com um fundo branco, e pode utilizar o Remover Fundo BG, acho que é assim, Remover Fundo BG, para remover o fundo dessa imagem e deixar ele branco, tá? Não é para remover o fundo da imagem, mas para deixar o fundo da imagem branco. Ele remove o fundo natural que está na foto e deixa aquele fundo branco. Então, você pode utilizar esse para fazer. Lembra, né? Foto 3x4, um formato retrato e por aí vai. E aí você pode utilizar esse emite lá o requerimento de inscrição, né, que está aqui, transforma ele em Word, preenche as suas informações, pode fazer a assinatura, né, depois retoma para o sistema e anexa, coloca lá no espaço a foto 3x4, né, através do Word é possível fazer isso e depois no final transforma em PDF. E aí esse PDF que está completo com o requerimento da sua inscrição, você pode renomear ele da seguinte forma: A, porque ele é o item A, e aí você coloca, né, requerimento. Ou você pode, se você tiver aí o toque, pode colocar requerimento de inscrição. E aí eu vou te ensinar como é que você faz aqui na sequência. Item A, tá? Item B, ele pede aqui a cópia legível de um documento de identificação ou documento nacional de identidade, tá? Então, aqui a gente chama de RG, né, que é o Registro Geral, RG, o ID, tem a nossa foto, e faz o scanner, né, frente e verso, e deixa em um documento. Aí você pode colocar, né, documento de B, renomeia esse documento, B, documento de identificação. O C, aqui, já não conta para quem é brasileiro, né? Mas o D vai contar. D, aí você coloca CPF, certidão de quitação eleitoral, renomeia e coloca lá né? A letra E depois espaço, certidão eleitoral. Por quê? Porque quando você for reunir todos esses documentos, o ideal e o recomendável é que você faça isso na ordem que está posta e estabelecida aqui no edital. E aí, a melhor forma é renomear e colocar todos esses documentos dentro de uma pasta, porque você vai organizar eles pelas letras iniciais, sem precisar estar voltando aqui, conferindo, o requerimento é o primeiro, o CPF é o segundo, é o quarto, é o sexto, entende? Seguindo nessa ordem de renomear os arquivos antes de juntá-los em um documento único, lá no PDF você pode, né, utilizar essa técnica de renomear esses arquivos em uma pasta, transfere tudo para o I Love PDF e lá dentro você tem como reorganizar por ordem, no caso aqui, alfabética. Prova de estar em dia com as obrigações, né, no serviço militar, quem é do sexo masculino, pagamento de guia de recolhimento da União ou documento que comprove o direito à isenção, fornecido pelo Serviço Social da Praia. Diploma frente ou e verso, lembra que lá no começo ele pede um documento separado só com o diploma e o histórico. Então, esteja atento a isso.
diploma frente e verso ou certidão de colação de grau com validade de 6 meses, ou diploma de conclusão de curso, é validado, ainda certidão com validade de 6 meses, declaração atual de 1 ano. Ele traz aqui várias condições que você pode, né, fazer. Eu só não estou identificando aqui se quem está concluindo. Ah, tá. Ele trouxe essa afirmativa aqui, ó. Porque às vezes alguns programas eles não permitem que quem está no último semestre da faculdade sem diploma ou sem a certificação, que eles vão emitir, né, uma declaração de concluinte, que aquele aluno está concluindo, ele já atingiu todos os critérios mínimos, né, para concluir o curso. E aí ele consegue emitir, né, o departamento do seu curso consegue emitir, mas nem todos os mestrados eles aceitam essa condição. E aí aqui a gente tem o contrário, né, que ele permite que quem tem essa condição de concluinte pode realizar, né, a sua inscrição. Candidatos estrangeiros, que não é o nosso caso, histórico escolar, aí lembra J, histórico escolar do curso de graduação, cópia legível, histórico completo. Comprovante de proficiência em língua estrangeira para os candidatos brasileiros, sendo uma para o mestrado e duas para o doutorado, compreendido os últimos 60 meses até o período da inscrição. Vamos procurar aqui junto comigo uma calculadora para a gente calcular o que são 60 meses. Então, para quem vai para esse mestrado, até esse momento aqui em que lemos, até esse momento aqui em que lemos, são 5 anos. Até esse momento em que lemos, ele está exigindo que para fazer sua inscrição você precisa necessariamente ter esse comprovante de proficiência. Você já precisa ter esse material. O que é que acontece? Em outras seleções, eles exigem que você tenha, no entanto, ele não coloca que é um documento obrigatório. Você pode apresentar ele, às vezes, até a data da matrícula, ou às vezes até 1 ano no fechamento da data da matrícula, 1 ano após a matrícula. Ou seja, se você fez sua matrícula no dia 19 de fevereiro de 2025, então você tem até o dia 19 de fevereiro de 2026 para poder apresentar o seu comprovante de proficiência. Comprovante de proficiência para candidatos estrangeiros. As pessoas com deficiência deverão apresentar o laudo médico. Os candidatos autodeclarados como indígenas deverão apresentar a declaração de liderança da aldeia ou do cacique geral. Projeto de pesquisa, tá vendo? Ó, lá nos itens ele exigiu separado e aqui ele está exigindo novamente. Currículo Lattes atualizado, tal como você emite lá no sistema do currículo e anexa aqui. E autodeclaração para os candidatos das ações afirmativas. Ele traz aqui para o doutorado, né? Não sei se ele vai trazer tudo de novo ou somente os para o doutorado. Para o nível de mestrado, além dos documentos anteriores, será exigido comprovação de publicação nos últimos 5 anos, porque isso vai pontuar para você, tá? Provavelmente na análise curricular, na área de educação, podendo ser incluída também publicações de 2024, desde que publicadas até o último dia da inscrição para esse certame, no mínimo. Então, o que é que ele exige, né? Que você precisa ter uma dessas publicações. Um artigo em periódico com qualis mínimo B4, educação, classificação do periódico no quadriênio em vigência para este edital, comprovação, link com acesso aberto válido da publicação, página inicial, título do periódico, ISMS, vou explicar melhor, tá? Um trabalho completo publicado ou um trabalho
publicado em anais de eventos regionais, ou um livro técnico publicado, ou um capítulo dentro de um livro técnico, ou uma comprovação de experiência docente, mas ele não traz aqui quanto tempo, né? Já estou vendo aqui de olho que ele não traz. Não será permitida a juntada, gosto de falar dessa palavra, a juntada de documentos após o encerramento da inscrição. Aí vamos voltar aqui para me explicar para vocês. Eu gosto de explicar assim nos pormenores, sabe? Porque nem todo mundo. Tem gente que está aqui assistindo, tem gente que vai vir assistir esse material pela primeira vez, porque ouviu falar do mestrado, porque está tendo interesse agora e não tem muita noção do que é, então. A ideia aqui é essa: é para quem não tem muita noção e para quem já tem um pouco mais de noção sobre esses processos de seleção para mestrado. Um artigo em periódico. Então, para você efetuar a sua inscrição, você precisa ter uma destes aqui, que é o quê? Que comprova que você já tem o mínimo de experiência, por exemplo, em escrita científica. E aí ele traz aqui, no mínimo, um artigo em periódico com quali mínimo B4. Se você já tem um com outros qualis, você manda, tá? Porque vai ser aceito. E aí, para você saber qual é o qualis, né, o conceito daquela revista, você pode entrar na plataforma Sucupira, você pode digitar no Google plataforma Sucupira qualis, e aí lá dentro você vai identificar qual é o qualis da revista, tá? Ou você pode já procurar por B4 na educação e ele vai te dar uma lista de revistas e aí você consegue fazer tanto de forma direta com o nome da revista, como identificar revistas dentro daquele qualis para você poder mandar o seu material. E aí você já precisa ter essa publicação de artigo ou, tá? Se você não tiver ainda isso, um trabalho completo publicado em um anais de eventos regionais, nacionais ou internacionais, mas que tenha o ISSN. Como assim? Você participou de um evento, mandou um trabalho completo, aquele trabalho ele foi publicado em anais do evento, tá? Pode ser tanto regional, nacional ou internacional, e ele tem o códigozinho que é o ISSN, não é o DOI, é o ISSN. Tem, então já está habilitado para isso. Um livro técnico publicado, né, com comprovação, e aí você precisa apresentar essas considerações aqui. E ele precisa ter aquele códigozinho, né, com o ISBN, que é um código, é como se fosse o registro daquele material. Está aqui minha. Um capítulo de livro técnico científico. Aí ele traz aqui, né? Aprovado por conselho editorial com registro ISBN ou com registro ISBN na área de ciências humanas ou sociais. Também precisa ter, né, esse ISBN. Não necessariamente, eu entendo aqui que é não capítulo, porque o ISBN ele é emitido pro livro. Então, se você tem um capítulo dentro daquele livro, eu acredito que esteja válido, tá? No caso de livro digital, ou comprovação de experiência docente, de gestão, de supervisão, de orientação escolar ou coordenação pedagógica na educação básica ou educação social. Ele não está trazendo aqui que é professor de ensino superior. Ele está trazendo que é educação básica ou social. Então, se até aqui já valeu a pena você ficar aqui nesse vídeo, já curte, comenta um coraçãozinho, porque isso também. Ou se você gostaria de que eu melhorasse aqui ou trouxesse um outro edital, comenta aqui que, se for possível, eu trago também. As características dos editais que eu trago aqui são que estão por abrir ou que já estão com inscrições abertas. Então, se você tem um mestrado com essas características, você pode trazer ele para cá que a gente vai analisar. Homologação das inscrições. O que é isso? Você mandou suas documentações
E aí o programa, né? O programa, quando eu falo programa, é o mestrado. Os professores lá, eles vão analisar essas documentações e vão dizer se está tudo ok ou se está faltando algum documento. Aí você perde a inscrição. Está tudo ok, ok. Da instrução sobre a taxa de pagamento. É uma taxa, um valor que eu considero mais acessível, porque já vi aqui do lado de cá inscrições até R$ 300 de mestrado, então tá um valor acessível. A gente sabe que nem sempre é acessível para todo mundo, mas infelizmente existe um período de isenção para que você possa conseguir fazer isso de forma mais gratuita, sendo que você precisa cumprir aqueles critérios, né? E aqui é um valor que é mais acessível no sentido, quando eu comparo com outros mestrados, R$ 85,93. E aí, como é que ele vai explicar aqui, ó? Ela é gerada automaticamente no SIGA após o preenchimento do formulário de inscrição, com codificação específica do processo seletivo, não sendo aceitas. Não há necessidade de envio do comprovante de pagamento, uma vez que o sistema acusa a GRU quitada. O não pagamento do GRU inviabiliza a inscrição do candidato. Não será devolvido. Isso aqui a gente já sabe, né? Sobre a questão de isenção, né? Com título de isenção, e aí ele traz todos esses critérios. Atendimento especial, vagas. E aí, aqui a gente está com o edital que foi retificado, e ele tinha aqui 90, né, sendo 51, 39, e aqui ele aumentou para quê? Distribuídas entre as 5 linhas de pesquisa nos termos da resolução que regulamenta. Não sei o que foi que mudou, mas mudou, né? Para o programa, não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas da seleção. Do total de vagas oferecidas, eles sempre trazem, né, essa questão de obrigatoriedade ou não para o cumprimento das vagas, porque caso as vagas não sejam completas, eu nunca vi assim também um programa que tivesse tantas vagas, tá? Geralmente os programas são mais limitados, mas isso aqui é relativo ao número de professores, né, que fazem parte do programa. E aí que ele traz, né, a porcentagem relativa às ações afirmativas. Ele traz aqui a questão das linhas de pesquisa, que são linhas, a gente tem aqui educação popular, história da educação, políticas educacionais, processos de ensino-aprendizagem, estudos culturais da educação. Traz três aqui para ampla concorrência, 3, 5, 6, 5, 6, 25 e mais 26. O candidato cujo perfil permite mais de uma opção para as vagas mencionadas deverá eleger apenas uma das modalidades. Os candidatos selecionados da cota serão convocados para a banca de heteroidentificação. Aqui ele traz, a gente ficou faltando avaliar, né, somente sobre as etapas, que ele ainda não trouxe aqui as etapas da seleção. Então, a gente tem aqui, né, prova escrita e entrevista serão realizadas presencialmente. A prova escrita terá duração de 3 horas, será aplicada em outros países da África e América Latina, sempre e quando a instituição que aplique a prova esteja conveniada com a UFPB. A entrevista terá duração de 30 minutos, sendo 10 minutos de apresentação do candidato, ótimo, né? Para vocês aí apresentarem bem a proposta de vocês e 20 minutos para a arguição da banca. Comissão de seleção, ele vem trazendo algumas questões aqui, aprovação nas etapas. Então, ele tem 4 etapas.
A prova escrita, que é eliminatória, eles vão realizar a análise prévia do seu projeto de pesquisa, depois eles vão analisar a sua entrevista, que também é eliminatória. E a avaliação curricular, né, onde eles vão analisar provavelmente ali a sua pontuação, que eu não vi aqui ainda, a ficha de pontuação, que é o barema, que a gente chama, do currículo, e aí ela é classificatória. Então, temos aqui, né? A primeira etapa é uma prova escrita. Vamos tentar entender como é que vai acontecer essa prova escrita. As provas escritas serão organizadas e catalogadas. Gente, aqui tem um barulho no fundo. Eu não sei como é que tá saindo para vocês. Eu vou levantar aqui o meu microfone para gente poder, para mim poder me certificar de que vocês vão estar me ouvindo. Eu tô falando, inclusive, bem mais alto. São organizadas e catalogadas exclusivamente por sistema codificado. O sistema de codificação de provas é restrito, exclusivo, assinaturas e informações pessoais, avaliador A, avaliador B, avaliador C. É uma prova escrita que ele traz aqui clareza e coerência textual, domínio de leituras de bases na área da educação, capacidade de argumentação, objetividade e domínio conceitual. Os candidatos receberão uma folha de papel pautado e deverá redigir sua resposta em até 4 laudas, referente a uma questão do tema atual da área de educação, com a bibliografia. Pedagogia do Oprimido, ótimo, de Paulo Freire, Pedagogia da Indignação. Uau, muita coisa, vamos ver. Aqui é um livro, né? Aqui a gente tem um artigo, O Movimento Negro. Aqui a gente tem outro livro, Escola e Democracia. A inscrição da educação, aqui é um artigo. Então, vocês terão 3 artigos e 3 livros. O que é que eu recomendo? Eu sei que provavelmente não vai dar tempo você ler todos esses livros. E aí, o que é que eu indico? Procura a resenha desse livro. Analisa bem o sumário desse livro para entender o que é que está dentro daquele livro. Estuda as resenhas do livro, procura por aulas no YouTube de forma em canais de confiança, tá? Não é procurar qualquer canal que entende, né? Então procura, né? Pedagogia do Oprimido, aula completa, procura por aula. E aí, esses 3 livros você é obrigatório, tá? Ler aqui, para quem meu aluno entende, é obrigatório ler os artigos. Leia os artigos, imprima esses artigos, use o marca-texto e faça o resumo desses artigos, tá? O resumo mesmo, com suas palavras desses artigos. Já a questão dos livros, que eu sei, eu sou estudante de doutorado e eu sei que não vai dar tempo você lê todos esses livros. Então, o que é que você vai fazer? Assiste as videoaulas, lê 1, 2, 3 resenhas sobre o livro, dá uma olhada em algum capítulo que você tenha mais interesse, se aprofunda um pouco mais naquele capítulo, lê o capítulo, e assiste as videoaulas e faça resumos desse material que você está vendo. Então, não tem outra saída. Estudar para a prova escrita de mestrado é você fazer resumos e simular temas para a prova. Posso simular aqui um tema para você, né? Não, não posso. Não rápido assim. Junta aqui, ó, pedagogia do oprimido. Junta aqui esse tema com a pedagogia do oprimido e o movimento negro brasileiro, a inscrição da educação como direito social no Brasil, sobre os estudos culturais na América Latina, estudos culturais na América Latina, a escola e a democracia. Pode ser um título. E aqui você só será aprovado, né, se obtiver aqui o número 7. Eles não contaram aqui, por exemplo, se vão aprovar somente um número X de pessoas para a próxima etapa. Então, eu posso considerar aqui que serão aprovados todos que obtiverem a nota 7.
Aqui o barulho já diminuiu, então eu acho que eu posso baixar aqui um pouquinho, baixar meu nível de voz, que aqui já tá coçando. Como é que vai ser aqui a questão da análise dos projetos? Lembrando que ainda não chegamos lá no projeto de pesquisa. Se você está com dúvida aí também sobre esse projeto de pesquisa, fica até o final do vídeo ou arrasta para ver aí onde é que eu começo a falar sobre o projeto. Devem ser encaminhados pelo presidente, contendo apenas título e linha. Será considerado o nível de identificação do projeto que apresente, né? Nome, título de artigo, livro, projeto, site, nome de grupo de pesquisa, nome de orientador, de indicação de possível orientador, disciplina de acursada, entre outros. Enfim, qualquer tipo de informação que torne possível o avaliador identificar você. Se o projeto de pesquisa não for pertinente à temática da linha, se o projeto de pesquisa não for pertinente à temática da linha, às áreas de interesse do docente e às vagas ofertadas, ou mesmo pertinente a linhas e às áreas de interesse do docente, não seguir o modelo constante e o número de páginas indicados, ou não se adequar, esse será eliminado. E aqui eu esclarecendo, né? Se a sua proposta de pesquisa, se o seu projeto de pesquisa ele não estiver alinhado a qualquer uma das propostas dos docentes da linha que você colocou, ou ainda não estiver seguindo a formatação que é indicada, ele pode ser eliminado. Na verdade, aqui ele é afirmativo, né? Ele será eliminado. Então, é algo para você se atentar. Os projetos de pesquisa serão avaliados por dois professores, sendo um pertencente à linha de pesquisa de interesse do candidato e outro à linha do programa, considerando os critérios avaliativos e pontuações constantes na ficha de avaliação. Então, essa ficha de avaliação, gosto de chamar aqui, que é o barema, que consta os itens e a pontuação que cada item vale ao avaliar o seu projeto. Para a avaliação técnica do projeto, aqui é um 7 e o avaliador B7, desde que discrepância de 2 pontos, será requisitado um terceiro avaliador. Somente será aprovado quem tiver tirado a nota 7 ou mais, né? Terceira etapa, nós temos aqui a entrevista. Será gravada e conduzida por dois professores, os horários e os locais das entrevistas serão divulgados no site. Não será permitida a entrada na sala. Então, cuidado aí, se atenta aos horários, chega uma hora com de antecedência, leva um documento de identificação com foto, leva uma caneta, porque nunca se sabe, leva folha branca aí, não sei para quê, mas leva, né, ao participar. Muitos editais, eles não inserem essa opção. Talvez insiram no momento de indicar, né, o dia que você vai fazer sua entrevista e o horário. Mas eu vejo muitos editais, eles não colocam que você precisa levar seu documento com foto. E aí é obrigatório, né? É uma seleção. Essa etapa busca aferir a consistência e originalidade da proposta de pesquisa. A escala de avaliação. E aí eles vão te eliminar se você não tiver uma apresentação bem consistente e coerente ao que você está propondo. Lembra, né? A chave da entrevista é você se preparar com antecedência, simular bem, é, com os seus amigos, com o irmão, com o pai, com o namorado, com o marido, com os filhos, simular esse processo de entrevista com alguém que é leigo mesmo. Pode ser com um colega da área também, mas se você conseguir apresentar esse projeto para uma pessoa que é leiga e se ela entender, então já está tudo bem. Então você já está melhor do que preparado. A da análise do currículo. Então, o que é que ele traz aqui, ó? A definição da nota do currículo Lattes dá-se-á com a pontuação obtida a partir dos documentos apresentados, conforme indicado no anexo 5. Em nenhum momento a gente tinha visto sobre isso, né, do anexo 5.
Não que eu tenha prestado atenção. Então, apenas aquelas publicações dos anos, né, de julho de 2019 a julho de 2024 na área da educação. Então, por mais que você tenha aí materiais de outras áreas que não sejam na área de educação, pelo que eles estão afirmando aqui, que eles não vão aceitar. Na hora do currículo, na nota do currículo Lattes de caráter classificatório, não implicará a eliminação do candidato, mas tão somente sua classificação final no processo seletivo. Como assim, professora? Vamos lá explicar. Você ter ou não ter nota no currículo não vai te eliminar. Porém, por exemplo, quem tiver a nota maior vai se somar junto com as outras notas e aquela pessoa vai ter uma classificação melhor do que quem não tem pontuação nenhuma no currículo. Só que não ter pontuação no currículo não significa que você vai ser eliminado. Não aqui. Você pode ser eliminado caso a pontuação dos demais candidatos todos sejam maior do que a sua esses candidatos atinjam ali o número de vagas. Aqui ele traz a nota, né? Vamos nos atentar aqui à nota. Ele traz a nota final, é a média da prova escrita dos professores, a análise do projeto e a entrevista. Todos têm peso igual. Eu gosto de avaliar aqui, sabe? Porque acontece de que alguns colocam aqui que a entrevista vale 3, o projeto vale 4, o projeto vale 4 e aqui vale 6. Por aí vai, sabe? Eles atribuem um peso às notas. O currículo Lattes, né, ele traz aqui a nota final e a nota do currículo Lattes, ele traz aqui nota final. Ó, aqui ele traz o peso, tá vendo? Ó, isso aqui vale 80% da nota e o currículo vale 20%. Se você não tiver o currículo, então você vai ficar com 8 no final, pelo que eu tô entendendo é. Se eu não tiver o currículo, então aqui vai ser 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 8 dá 8. 8 dividido para 10. Então, se você tiver a pontuação, vai ser legal, porque você pode atingir a nota máxima. Critérios de desempate é sempre interessante ficar de olho. Local de divulgação dos resultados após cada etapa. Aqui ele traz, né, as informações referentes à reconsideração, pedidos de recursos. Sempre indico, minha gente, se você acha, eu sempre digo assim, se você acha que você está fazendo um processo de seleção e que você foi injustiçado, que você acha que não merecia aquela nota, que enviou tudo certinho, não custa nada você tentar enviar um recurso. Precisa de ajuda com isso, um recurso? Fala comigo, tá? Que a gente vai analisar a viabilidade. Claro que tem casos e situações que você sabe que você não merece, porque você de fato esqueceu aquela documentação. Então, não cabe muito, mas, por exemplo, fez a prova e acha que foi muito incoerente, então entra com recurso. Não, eles não vão te incriminar se você entrar com recurso, mas porque eles vão dizer, não, a gente vai manter a sua nota, entende? Pelo menos tenta, tá? Tenta. Escreve um recurso bonitinho, pesquisa como fazer esse recurso. Não custa nada você tentar. Matrícula institucional. Olha, até aqui, né, eu estava olhando aqui, já terminamos, e eu não vi, em momento algum, ele falando sobre a proficiência. Então, é um elemento que, de fato, é obrigatório para você fazer sua inscrição na seleção. Então, já precisa ter isso pronto. Requerimento de inscrição. Um detalhe do requerimento de inscrição é isso aqui. Vocês esquecem de assinar. Por que que eu estou marcando? Porque esquecem de assinar. E perdem a inscrição porque esquecem de assinar. Então, assina. Estou marcando. Não é por arrogância, mas é porque de fato vocês ignoram. Precisa assinar, tá ok?
solicitação aqui de atendimento especializado. Se até aqui você já gostou da minha aula, da minha análise, então já curte esse vídeo, deixe um comentário se você está com alguma dúvida. E se por acaso você é do time que descobriu agora esse mestrado, que tem o perfil para fazer essa seleção e precisa de ajuda, me procura lá no Instagram, @profacaroline, e lá eu vou te ajudar de alguma forma. Se você tá vendo esse vídeo aqui ainda em agosto, setembro, e decidiu que vai tentar, quer de fato tentar esse mestrado, você pode fazer sua pré-inscrição no meu treinamento para o mestrado. O treinamento para o mestrado, ele vai acontecer em outubro de 2024. Você pode garantir a sua vaga no momento de pré-inscrição. Serão somente 7 alunos que vão estar aqui no momento de antecipação, se preparando para o mestrado. É uma turma pequena de 7 alunos, porque eu gosto de acompanhar assim, mas no individual, ver o acompanhamento, o progresso, entende? Então, são somente 7 vagas. Quer garantir sua inscrição? Fala comigo no meu Instagram, @profacaroline, que eu te explico como é que vai funcionar. Treinamento para o mestrado. Mas se você não quer esperar até outubro, que as aulas só vão começar em outubro, então você pode, lá no meu Instagram, procurar o Guia para o Mestrado, que ainda está com um preço bacana, mas a gente já está melhorando o produto para poder entregar uma melhor forma para vocês. E pode adquirir por enquanto, né? Que a gente ainda está lançando aqui novas aulas, nova estrutura para vocês. Então você pode adquirir com esse valor, ainda inicial. Ainda da primeira versão, já tem bastante tempo já o guia. Linha de pesquisa, educação popular. Lembra lá daquele critério que pode ser eliminado se não casar. E aí você, se não estiver alinhado à sua proposta de pesquisa, o que é que você precisa fazer? Investigar o currículo Lattes dos professores que estão vinculados a essa linha de pesquisa, ler aqui essa descrição e tentar juntar ela. Isso é uma das coisas que a gente faz aqui no 1 a 1, sabe? Eu e meu aluno, a gente faz isso, analisa bem para saber se a proposta está bem ajustada ao possível orientador, está bem ajustada à linha de pesquisa, porque de fato é um item que pesa bastante. Algumas seleções, como esta, eles eliminam caso não exista esse alinhamento. Outras, eles diminuem bastante a pontuação. Então, estuda bem aí essa questão antes de propor, antes de finalizar a sua inscrição, para saber se está adequado. Ele traz aqui um formulários. O nosso queridinho, né? Análise do currículo Lattes, comprovações na área da educação, incluídas também publicações de 2024. Ele traz o título, né? Aqui, títulos. Mas, por exemplo, vamos lá, se eu tiver um doutorado que eu cursei em 2010, não vai contar? Pelo que está dizendo aqui, não conta, né? E outras seleções já contam. Eles só contabilizam os últimos 5 anos para a produção acadêmica e não para a questão de titulação. E aqui a gente está vendo, né, que, por exemplo, se você tiver uma especialização em outra área, não vai pontuar. Mas não custa nada tentar, né? Porque 5 anos é pouco tempo para você pontuar. Por exemplo, se você vem de um mestrado, provavelmente você vai perder aqui algum diploma de especialização, se for de fato isso aqui. Mas eu aconselho você enviar, né? Livro técnico, ele traz aqui outras pontuações pertinentes, pontuação para cada item. Autor de projetos de pesquisa, experiência profissional, magistério na educação básica ou em escolas de língua estrangeira, magistério superior, ministração de cursos, né? Traz aqui por curso, exercício técnico profissional como graduado, duração mínima de 1 ano.
traz aqui, né, algumas considerações para vocês. E ao nosso queridinho, vamos lá. Projeto de pesquisa. Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, observar o limite máximo de páginas, 10 páginas, incluindo tudo. Tudo o quê, professora? Da capa até o final das referências. Tudo, ó, tudo, ó. Referência, professora, conta? Conta. Então, eu indico, separa uma página para a capa. Vamos lá contabilizar. Separa uma página para a capa, uma página para a capa, e aí nessa capa você coloca o título, linha de pesquisa, coloca o cabeçalho bem legalzinho, coloca ali quase no rodapé, né? Que a gente tem no final da página, na última linha, o ano, a cidade, o estado, arruma bem bonitinho, igual a ABNT é solicitada. Aqui ele não trouxe, né, as questões das referências. Ups. Não trouxe aqui as questões da referência, mas vocês vão fazer na ABNT, viu? Façam na ABNT. Capa. E aí vamos lá, né? Aqui você faz em texto corrido, já que a gente tem pouca página. E aqui, por exemplo, com foco principal na metodologia, eu sempre gosto de trazer para cá, tá? O foco da sua proposta de pesquisa é a metodologia. E esse negócio aqui, ó, que é o que seria a nossa introdução. Esse negócio aqui é o que justifica e é o que você vai mostrar porque é que você está pesquisando aquele trabalho, aquela proposta de pesquisa. Metodologia mostra que você tem capacidade técnica e científica para desenvolver essa pesquisa. Objetivos, tem que estar tudo bem alinhado, questão de pesquisa. Eu tenho 9 páginas, vamos distribuir 9 páginas. Eu vou contar aqui que você tem 2 páginas aqui. Como que ficaria, né? Eu vou contar aqui que são 2 páginas, porque referência é o bicho para poder pegar páginas. Então, a gente teria o quê? 7 páginas livres. De 7, eu colocaria aqui 0,5 páginas nos objetivos. Então, a gente tem 6,5. É desse jeito que eu faço com os meus alunos. 0,5 páginas. Então, nós temos 6,5. Considerando que eu teria aqui 2 páginas muito bem descritas, então 6,5 menos 2 dá quanto? Eu sou péssima de contas. Vou pegar aqui rapidinho. 6,5 menos 2 dá 4,5. Então, tenho 4 páginas. Então, eu colocaria o quê? 2 páginas aqui. Olha que coisa boa. 2 páginas aqui. E, tecnicamente, vão sobrar 2 para cá. 2 páginas. Só que vai sobrar meia página. Então, você investe aqui, tá bom? Por quê? Porque a introdução, essa introdução que é problemática e justificativa, ela precisa estar coerente, coesa, sintética, tá? E ser bem objetiva. Então, não tem muito que vaguear. Você não vai vaguear. Vaguear, não sei nem se está certa essa conjugação. Já no referencial teórico, você pode, né, deslumbrar um pouco mais sobre aquele tema. O que é problemática? Aqui é a introdução, onde você vai contextualizar, apresentar o seu problema baseado em fatos reais. Eu adoro usar essa premissa baseada em fatos reais. Apresentar a sua justificativa. O que é a justificativa? A justificativa ele vai mostrar por que é importante o seu trabalho. E lembra de trazer, justifica-se, a expressão justifica-se dentro da sua introdução, tá? Dentro desse tópico aqui. Não vai colocar introdução não, porque eu tô falando não, tá? Vai colocar lá problemática e justificativa. E aí vai apresentar no final da justificativa, ele tá pedindo aqui até a relevância, tá?
Justificativa e relevância, do meu lado de cá, eu entendo que são diferentes. Descreva a problemática e justifique sua relevância teórica e ou prática em face da problemática descrita anteriormente, seu desenvolvimento profissional. Indique as questões que pretende estudar. Indique as questões que pretende estudar. Lá dentro da problemática, quando você estiver encerrando a problemática, você já traz a sua questão. Nisso, justifica-se a realização. Apresenta pelo menos 3 justificativas em texto corrido. Apresenta pelo menos 3 relevâncias. Apresenta uma contextualização. É muito básico, tá? E tudo bem alinhado, usando palavras e termos que consigam juntar e dar ordem e sentido a esse texto. Objetivos. Eu indico um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Sempre o mínimo seria esse. Referencial teórico. Aponte conceitos, teorias. Eu sempre gosto de pensar assim: referencial teórico, lembra o que é, né? É aquela revisão bibliográfica desse assunto. Você começa com o assunto geral, vem para o assunto aqui intermediário e termina, concluindo, né, no assunto mais fechado, que seria o seu objeto de estudo. Assunto geral, intermediário, objeto de estudo. Estou tentando aqui assimilar algum exemplo para me dar para vocês da área de educação. Metodologia. E aí vem, né? Fontes, técnicas, instrumentos, cronograma. Ele está pedindo aqui um cronograma, né? Já usa aquela 0,5 para o cronograma, adequados às questões e objetivos apontados. E as referências. Então, para mim, eu queria exemplificar aqui para vocês. Eu gosto disso. Educação. Começaria falando de Paulo Freire. Vou explicar por quê, viu? O exemplo que eu estou dando aqui para você. Paulo Freire, lá no referencial teórico, educação de jovens e adultos. Fala aí um pouquinho sobre o ensino. Pensa só, vamos imaginar que eu vou estudar alguma coisa relacionada à EJA, tá? Eu não sei exatamente o que, alguma coisa relacionada à EJA. Então, eu começaria falando sobre a proposta de ensino no Brasil. Aí eu viria aqui falando de Paulo Freire, porque Paulo Freire, ó, na educação, na andragogia, aí traz aqui uma discussão do Paulo Freire e finaliza lá no seu objeto de estudo, que seria a educação de jovens e adultos. Entende? O mais amplo, o mediano e, por fim, aqui o seu objeto. Então, esse seria o seu referencial teórico. Vamos aqui descer mais, porque ainda não terminamos. Precisamos analisar o baremo. O que é que eles querem nesse projeto? Isso aqui é o quê? É para o projeto, análise do projeto, é da entrevista. Eles estão pedindo para o candidato se identificar, a gente vai já voltar lá, viu? Para entender o que é isso aqui. Pertinência temática, a linha, adequação teórica, clareza e concisão, clareza e delimitação, clareza e relevância da justificativa. Ó, o que é que ele pede aqui, ó? A apresentação do tema, isso aqui é a contextualização. Problema de pesquisa é a problematização. Justificativa, e aqui ele traz objetivos, domínio conceitual e argumentativo da fundamentação teórica, atualidade e pertinência na revisão de literatura. Então, lembre de trazer artigos ali de 3 a 5 anos e trazer somente estudos mais antigos daqueles que são mais fundamentais. Por exemplo, vou falar da EJA, não tem como eu não falar de Paulo Freire. Paulo Freire é o quê? 1900 e bolinha, né? Venhamos e convenhamos, seriam aquela literatura mais antiga. Então, vai trazer uma lei, às vezes, é pertinente. Então,
esses materiais clássicos, que eu gosto de usar esse termo, aquela literatura que é clássica, é pertinente, então traz. Mas as literaturas que você vai descrever, vai se mais utilizar 3, 5 anos. Para quê? Para que esse material ele esteja aqui atualizado. Estruturação dos procedimentos teóricos metodológicos, atualidade, pertinência teórica, formatação das citações e referências. Ele pede aqui formatação e citação da referência, mas ele não trouxe se é ABNT ou se não é, né? Vamos já pesquisar aqui. Estruturação do cronograma. O cronograma você precisa inserir. Vamos pesquisar aqui o que se tem 13.2 e se tem falando sobre ABNT. ABNT. Item 13.2. Ser encaminhados pelo presidente contendo apenas título e linha de pesquisa. Não deve conter nenhum dessas identificações. Caso apresente alguma identificação, o candidato será eliminado. Ok. Lá é só um item para pontuar caso você tenha se identificado. Ok? Então, aqui, se você se identificou, ele coloca sim e já pontua 0 para tudo e é eliminado. Aí o que é que eles vão te avaliar na entrevista? Porque até isso a gente tem que entender o que é que eles querem de você na entrevista. E como é que a gente vai saber? Dá para saber aqui analisando o barema da entrevista, né? Esse é um barema. Então vamos lá. Articulou a trajetória acadêmica ou profissional com a sua proposta de pesquisa e a linha do programa? Então, ele já está pedindo inicialmente que você fale um pouquinho sobre essa trajetória acadêmica e profissional e como surgiu, talvez, ali essa proposta de pesquisa. Demonstrou a relevância acadêmica e social e pessoal? Lembra, tá? Eu estava fazendo um simulado de entrevista com uma aluna minha e aí eu fiz uma pergunta: qual é o seu interesse particular e pessoal no desenvolvimento dessa sua proposta de pesquisa? E aí ela disse assim: não tem não. Aí eu disse assim: como assim não tem? Mas precisa ter. Aí ela não, é porque eu achava que não podia falar que tinha um interesse pessoal. Eu disse: não, mas tem que ter. É interessante você trazer isso. E a resposta dela para aquilo era muito pertinente. E ela dizendo que não. Enfim, apresente a relevância acadêmica, social e pessoal. Quando você vai contar aqui sua trajetória acadêmica, profissional, você tecnicamente já está mostrando qual é o seu interesse no projeto. Apresentou com clareza e concisão o tema e a tese, no caso de candidatos para doutorados, definiu com clareza e concisão seu problema de pesquisa, discorreu com clareza e precisão os objetivos da pesquisa, discorreu sobre o referencial, demonstrou clareza dos procedimentos, demonstrou articulação entre o seu projeto e os aspectos atuais da educação, exequível no prazo curto do curso, apresentou coerência entre o projeto e o apresentado na entrevista. Aqui é aquela questão, tá? De você não inserir informação nova na sua entrevista, porque que você tem que apresentar o que você entregou, não é aquilo que você está sonhando em fazer. Vamos olhar aqui se ficou alguma coisa de pendente. Enquanto isso, se você gostou aqui dessa análise, já deixa o seu curtir, se inscreve no meu canal, marca aqui que gostou, comenta qual seria a sua dúvida. Se você está assistindo esse análise, já passou o período de inscrição e você decidiu que quer tentar esse mestrado, faça sua pré-inscrição no treinamento comigo lá no Instagram, @profacarolyn. E lembra-se, né, tá? Que essa jornada daqui para frente você não precisa mais seguir sozinho. Então vem comigo, vem.